A paz do Senhor, queridos, queridas, graça e paz, que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seu trabalho, abençoe seu ministério, abençoe todas as áreas em nome de Jesus. Esse é o meu desejo e eu creio que é o desejo do coração de Deus para sua vida. Então seja abençoado por onde quer que você vá. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, para trazer mais uma vez um recado, uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, te dizer que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, tem uma palavra de Deus fresquinha para abençoar, edificar, consolar você, em nome de Jesus. Quero te dizer que você tem toda a liberdade, peço que você fique até o final desse vídeo comigo, que você faça o seu comentário, faça o seu pedido de oração, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que mais e mais pessoas sejam alcançadas e edificadas através da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu quero convidar você hoje a olhar para a cruz. Sim, olhar para a cruz. Olhar para um sacrifício que foi feito há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário e que traz para você toda a cura que você precisa, que traz a salvação, que traz a bênção de Deus sobre a sua vida, que te faz ser amigo de Deus, que te reconcilia com o Pai, que rasgou o véu de cima a baixo. E hoje você pode entrar na sua presença, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que você pode ir para o secreto e orar ao Pai em secreto, sabendo que o Pai ele te vê em secreto, que te devolveu esse acesso, que te devolveu a autoridade, que te devolveu tudo aquilo que Deus nos deu, quando nos criou, todos os seus propósitos, os seus planos, de estarmos no seu reino, de governarmos a terra, de termos comunhão com Ele, de sermos imagem e semelhança dEle, sermos autoridade. Tudo isso perdemos por conta do pecado, mas Jesus naquela cruz, Ele tomou o nosso pecado e Ele morreu no nosso lugar para conquistar tudo de volta para mim e para você. Eu quero ler com vocês aí esse 53 e diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram-no à sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito,
com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, esse texto vai dizer que Jesus ele foi subindo como um renovo. O que é um renovo? É uma plantinha nova, é um brotinho. E ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Ou seja, mesmo em uma terra seca, aquela planta nova, aquele renovo, aquele brotinho, ele vai florescer, né? Ele vai vingar. Diz que ele era desprezado, mas indigno de todos os homens, e que olhando nós para ele não víamos beleza nenhuma para que o desejássemos. Querido, ele nunca tirou nada daqui, ele não constituiu família, ele não teve bens. A palavra de Deus diz que o filho do homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Então ele nunca fincou raízes aqui nessa terra, mas as suas raízes sempre estiveram no céu. Ele veio aqui para cumprir o propósito de nos resgatar. E a palavra de Deus diz, né? Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele cordeiro, quando ele ia para ser sacrificado, quando ia para ser imolado, ele não abria sua boca, ele ficava ali quietinho. E Jesus foi subindo exatamente assim, sem se defender, sem abrir a sua boca, sem reclamar. Vai dizer que não havia beleza nenhuma para que nós olhássemos para ele e o desejássemos. Ele ficou transfigurado com aquela coroa de espinhos, com aquelas chibatadas que ele levou. Sabe, ele estava nu, envergonhado diante de todos. O sofrimento dele foi muito grande, queridos. E eu lembro que há uns 2 anos atrás eu estava assistindo o filme A Paixão de Cristo com o meu neto, e o meu neto assistindo aquelas cenas, ele chorava e dizia: por que estão fazendo isso com ele? Ele não fez nada. E eu falei então acerca do plano de salvação, acerca do que Jesus veio fazer aqui. Naquele dia, o meu netinho, hoje ele tem 11 anos, ele tinha 9 anos, ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E essa é a maior bênção que nós podemos receber, saber que Jesus ele fez tudo isso para nos alcançar, fez tudo isso para nos reconciliar com o Pai, fez tudo isso para nos perdoar os pecados. E a cena não é bonita, quando nós lemos isso daqui, queridos, não é bonito de se ver. Tá falando de sofrimento, tá falando de dor, tá falando de morte, tá falando de condenação, ser condenado em meio aos transgressores. Mas um versículo aqui me salta aos olhos, que é o versículo 11, que diz assim: e verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, quando ele olha para mim e ele olha para você hoje, lavados e redimidos pelo seu sangue, perdoados dos nossos pecados, servindo ao Senhor, não mais vivendo na prática do pecado, mas sendo vivificados por Ele, podendo dizer como Paulo dizia: eu estou crucificado juntamente com Cristo e agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. A palavra está dizendo que Deus ele olha para isso e ele fica satisfeito. Queridos, eu preciso te dizer, eu e você somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Eu e você somos para ele como um troféu, como uma medalha que ele conquistou ali naquela cruz. Nós éramos o alvo, nós éramos o objetivo dele, nos comprar de volta, nos reconciliar com o Pai. E hoje, quando ele vê a gente no seu caminho, quando ele vê a gente caminhando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, sabe? Abrindo mão de uma vida de pecado, não que seja fácil, mas escolhendo viver a vida que ele conquistou na cruz. A palavra de Deus diz que ele vê isso e ele fica satisfeito. Então, queridos, as marcas que foram deixadas no corpo de Jesus, ele está hoje no céu, ele voltou para o Pai, mas a palavra de Deus diz que ele mostra para os anjos as suas marcas. Aquelas marcas, aquelas cicatrizes, são a prova daquilo que ele fez para nos resgatar. E eu preciso te dizer que as marcas que foram deixadas no corpo de Jesus são as marcas da cura da igreja. O texto vai dizer
No versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, queridos, a gente precisa parar de olhar para as nossas feridas, parar de olhar para as nossas dores, parar de olhar para as nossas tristezas, parar de olhar para as nossas cicatrizes, parar de olhar para as nossas chagas, para o nosso sofrimento, sabe? E precisamos voltar a olhar para Ele, voltar a olhar para a cruz. Esse castigo de Jesus é o que traz paz à igreja. Esse castigo de Jesus é o que traz cura à igreja. Esse castigo de Jesus curou a mim e curou a você. Então nós precisamos parar de olhar para as nossas feridas, precisamos parar de olhar para aquilo que fizeram conosco, precisamos parar de olhar para para as coisas que aconteceram e que não deram certo na nossa vida. E nós precisamos começar a voltar a olhar para Jesus, voltar a olhar para as marcas de Jesus, porque Ele já nos curou. Já há provisão na cruz do Calvário para a nossa cura. Já há provisão na cruz do Calvário para nós termos paz. Já há provisão na cruz do Calvário para sermos curados. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas cicatrizes, pelas marcas que ele tem no seu corpo, a igreja, o corpo de Cristo, foi sarado. Eu convido você a olhar nesse dia para a cruz. Eu convido você a olhar nesse dia para Jesus, naquela cruz, dizendo para você que foi por você, dizendo para você que lá embaixo, aqueles que o acusavam, aqueles que zombavam dele diziam: se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Ele sempre foi o Filho de Deus e ele sabia quem ele era, mas ele não veio para descer da cruz, ele veio para morrer na cruz, por mim e por você. E como Neemias havia dito muitos anos antes, quando reconstruía os muros de Jerusalém e os acusadores, os opositores vinham mandar recados para Neemias. Neemias dizia uma palavra: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. E Jesus naquela cruz, ele olhava para mim e para você hoje e ele dizia para aqueles opositores lá embaixo: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. E ele não desceu da cruz, ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você, e por causa disso eu e você não vamos mais morrer, vamos passar da morte para a vida e vamos viver eternamente na presença do nosso Deus. Essa é a maior bênção, essa é a maior vitória que eu e você podemos ter, e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz nós podemos viver, nós podemos crer. Nós podemos continuar crendo e continuar a nossa caminhada, porque está escrito no livro de Apocalipse a nosso respeito. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Você é mais do que vencedor. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o quanto você tenha sido ferido, não importa o quanto pessoas tenham sido ingratos com você, tenham usado você e depois tenham te descartado. Não importa quantas pessoas traíram você, machucaram você, caluniaram você, falaram mal de você. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pare de olhar para isso e olhe para a cruz. Pare de olhar para isso e olhe para Jesus. E saiba que em Jesus e no sacrifício de Jesus, há cura para você. O castigo de Jesus traz paz para você. O castigo de Jesus traz cura para você. O castigo de Jesus já curou a mim e já curou você. Recebe essa palavra, se posiciona nessa palavra e se levanta hoje e diga como Paulo: eu carrego na minha vida as marcas de Cristo. Prossiga, não desista, vai até o fim, porque Jesus foi até o fim por você. Eu quero te glorificar, Senhor, e quero te adorar, quero te agradecer por esse sacrifício. Para nós é de graça, mas para o Senhor custou muito caro, o preço foi muito alto. A moeda mais cara, o preço mais alto foi pago pelo Senhor.
derramando o sangue de Jesus, e nós não fomos comprados por preço de prata ou ouro ou coisas corruptíveis desse mundo, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E ele foi até aquela cruz, oprimido e humilhado, e levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e morreu a nossa morte para nos salvar. E não só para isso, para nos curar, para nos restaurar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por isso ele dizia: deixo-vos a paz. Eu quero, em nome de Jesus, liberar essa palavra sobre a tua igreja nesse dia, Senhor. Paz, paz do Senhor, paz que excede a todo entendimento, cura do Senhor, libertação do Senhor, cura sobre as nossas feridas, todas as traições, todas as nossas mazelas, todas as feridas, tudo aquilo que nos causaram, nós hoje escolhemos olhar para ti e lançar na tua cruz e tomar posse da nossa cura em nome de Jesus. E te louvar, e te agradecer, e te bendizer por esse sacrifício. E agradecer porque nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai, por teres dado teu unigênito, para que hoje ele seja o primogênito, seguido de muitos irmãos, e nós fazemos parte desses muitos irmãos. Obrigado, Jesus, por ter se entregue no nosso lugar, por ter morrido no nosso lugar, por ter derramado o teu sangue naquela cruz para nos perdoar dos pecados. Obrigado, Espírito Santo, por nos revelar. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer. Obrigado, Espírito Santo, por testificar no nosso espírito que por causa desse sacrifício, hoje nós somos chamados filhos de Deus. Somos salvos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não morremos mais, passamos da morte para a vida eterna e estaremos para sempre com o Senhor. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito Santo. Nós te adoramos e te damos graças e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, palavras como essa precisam mudar a nossa vida. Seja transformado em nome de Jesus por essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se ela foi relevante para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E quando Ele deixar, quando Ele quiser, a gente volta aqui para mais uma palavra de Deus, para a sua vida e para o seu coração. Ó, um beijo. Amo sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.